Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa sexta semana jurídica da pós-graduação aqui do SES. Nessa sexta semana nossa, nós iniciamos aqui com a palestra do meu querido amigo Rogério Sanches, e aí tivemos um pequeno problema em relação à energia, na geração aí na energia, mas enfim, é isso acontece, é da vida, né? A gente, no ao vivo, a gente tem essa possibilidade de acontecer isso mesmo. E agora nós vamos dar sequência, então, aqui à nossa temática. Nós vamos falar agora de processo civil. Deixa eu me apresentar aqui a vocês rapidamente. Meu nome é Rodrigo da Cunha Lima Freire, eu sou mestre e doutor em processo civil pela PUC de São Paulo, sou professor aqui da Rede SES, né? Me transferi para a Rede SES agora em 2017 e já assumi aqui a coordenação da pós-graduação online com meu amigo Maurício Cunha. Então, nós coordenamos a pós-graduação de processo civil aqui na Rede SES, né? Aproveito aqui, inclusive, para deixar para vocês, aqueles que quiserem tirar dúvidas a respeito disso, enfim, quiserem saber um pouco mais a respeito da pós e outros temas de processo, minhas redes sociais, é só você procurar Rodrigo da Cunha Lima Freire, tem lá Instagram, Facebook, Twitter, enfim, apenas o Twitter que é Rodrigo Cunha CPC, no mais é Rodrigo da Cunha Lima Freire, tá? Canal do YouTube, enfim. Bom, nessa palestra de hoje, nós vamos falar a respeito de um tema muito importante do novo CPC. Esse é um dos assuntos mais pedidos, inclusive, quando a gente fala assim, que temas vocês gostariam que fossem abordados e tal. Esse é um dos temas mais pedidos, recursos. Recursos no novo CPC. Eu quero abordar aqui alguns temas de recursos no novo CPC com vocês. São temas muito importantes, né? Entrando especialmente em algumas polêmicas a respeito dos recursos no novo CPC, tá? Bom, nós vamos falar então a respeito do quê? Primeiro ponto aqui dos recursos do novo CPC é a chamada primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Vejam aqui a primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Nós vamos falar a respeito disso, né? E essa primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal, ela significa o quê? Bom, o Código, ele traz esse princípio da primazia do julgamento do mérito. Significa dizer o seguinte, que o juiz, sempre que possível, deve procurar superar, sanar, suprir todas as irregularidades para que ocorra um julgamento de mérito, né? Então, de uma maneira geral, seja no âmbito recursal, seja fora dele, o juiz deve procurar suprir, sanar, superar todas as irregularidades para fazer um julgamento de mérito. Esse princípio está no artigo 4º do novo CPC, previsto no artigo 4º do novo CPC, né? Mas ele também está previsto para o âmbito recursal. E no âmbito recursal ele é importante por quê? Ele é importante no âmbito recursal em razão disso aqui, ó, a chamada jurisprudência defensiva. O que é a jurisprudência defensiva? A jurisprudência defensiva são artifícios criados pelos tribunais para não apreciarem o mérito recursal. Então, os tribunais criam artifícios para não julgarem o mérito recursal. Só para citar alguns exemplos aqui, vejam aqui, ó, o erro no preenchimento da guia do preparo. Quem já não viu ou já não ouviu falar de recurso que não foi admitido por erro no preenchimento da guia do preparo, né? Ou então, falta de peça obrigatória no agravo de instrumento. A gente sabe que o agravo de instrumento tem aquelas peças obrigatórias e os tribunais tradicionalmente sempre consideraram que a falta de uma peça obrigatória era um vício insanável, não se podia dar prazo para corrigir isso, né? Ou então, outro exemplo aqui interessante, a falta de assinatura na instância especial. Imagine, não teve a assinatura do recurso, né? Saiu o recurso, foi interposto o recurso sem a assinatura do advogado. Sempre se diz que a culpa é do estagiário nessas horas, né? Mas enfim, o escragiário, é ele que é sempre o culpado dessas coisas, né? Ou então, mais um outro exemplo aqui interessante, a falta de procuração na instância especial. O STJ tem uma súmula 115, em que ele diz que falta de procuração na instância especial é um vício insanável. O recurso deve ser considerado inexistente quando falta procuração na instância especial. Veja que coisa curiosa, se for na instância, na segunda instância, né, num TRF, num TJ, aí é um vício sanável. Mas se for na instância especial, ou seja, lá no STJ, aí é um vício insanável, não pode ser corrigido esse vício, né? E ainda, para mim, o pior de todos, que é esse daqui, ó, o recurso prematuro. O que é o recurso prematuro? O recurso de 7 meses? Não, não é isso. É o recurso interposto antes da abertura do prazo.
recurso interposto antes da abertura do prazo. Se considerava muitas vezes que o recurso interposto antes da abertura do prazo, ele era intempestivo ou extemporâneo. Então, tudo isso é chamado de jurisprudência defensiva, é o que a gente chama de jurisprudência defensiva. E o código, ao prever a primazia do julgamento do mérito, resolveu combater de frente essa jurisprudência defensiva. E onde é que o Código passou a prever essa primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal? Aqui, ó, no artigo 932, parágrafo único. O 932, parágrafo único do CPC, ele diz assim: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Então, esse dispositivo, esse 932, parágrafo único, é a primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal, né? Antes de considerar inadmissível o recurso, tem que se dar prazo para que seja corrigido o vício, tá? É claro que o Código também resolveu combater a primazia do julgamento do mérito de maneira específica, atacando pontos específicos em relação ao preparo, em relação à tempestividade, enfim, ele tem vários dispositivos específicos também combatendo a jurisprudência defensiva, né? Agora, a sede da primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal é esse 932, parágrafo único, tá? Eu tenho 3 observações sobre esse 932, parágrafo único, que são importantes aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte: esse 932, parágrafo único, ele permite apenas a correção de vícios sanáveis. Somente vícios sanáveis. Vício insanável não entra aqui. A gente vai falar daqui a pouco de vício insanável. Vício insanável não entra aqui. Agora, a correção de vícios sanáveis está aqui no 932, parágrafo único. Por exemplo, faltou a assinatura do advogado, faltou a procuração. Isso é vício sanável, né? Dá prazo, a pessoa assina, dá prazo, a pessoa junta a procuração. Então, ele se aplica apenas à correção de vícios sanáveis. Outra observação importante, vejam aqui, ó. Trata-se de um dever e não de uma faculdade. É um dever, não é uma faculdade. O judiciário não está fazendo uma cortesia com o advogado. Ele é obrigado a fazer isso. Ele tem a obrigação de dar esse prazo para a correção do vício. Então, sendo o vício sanável, o judiciário é obrigado a dar o prazo para corrigir o vício. E a terceira observação é a seguinte, vejam aqui. O julgador deve indicar precisamente o vício a ser corrigido. Ele precisa dizer qual é o vício. Não basta simplesmente dar um prazo, né? Não basta simplesmente dizer, tem 5 dias para corrigir o vício. Ele tem que indicar qual é o vício. Você vai dizer, mas onde é que está escrito isso? Isso, na verdade, decorre de um princípio, decorre do princípio da cooperação. O princípio da cooperação previsto no Código exige o chamado dever de esclarecimento. O magistrado tem o dever de esclarecer os seus pronunciamentos. E por isso ele tem o dever de dizer qual é o vício, apontar qual é o vício. Aliás, você vai encontrar isso no artigo 321 do CPC em relação à emenda da inicial. Quando o Código prevê prazo para a emenda da inicial, ele diz, o juiz tem que indicar qual é o vício, precisamente qual é o vício. A mesma coisa se aplica aos recursos, embora o Código não diga expressamente, porque o princípio da cooperação exige do juiz o esclarecimento dos seus pronunciamentos, no caso aqui, do seu despacho, né? Então, são algumas observações a respeito disso que são importantes. Mas agora a gente vai entrar numa primeira polêmica sobre isso. Nós vamos agora falar de uma polêmica sobre isso, que é a seguinte. A pergunta que eu mostro aqui a vocês é a seguinte, ó. A falta de fundamentação adequada é requisito sanável nos termos do 932, parágrafo único do novo CPC? Será que falta de fundamentação adequada é um vício sanável? Né? A gente já sabe que o Código prevê a primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Já sabe que isso se aplica a vícios sanáveis. Agora, falta de fundamentação adequada é um vício sanável? Será que é, de acordo com o 932, parágrafo único do novo CPC? Há muita divergência sobre isso. Alguns autores consideram que sim, outros autores consideram que não. Eu participei de um evento com 2 queridos amigos, Daniel Assunção Neves e o professor Nelson Neri. Nós estávamos num evento em Brasília e essa pergunta foi feita, se falta de fundamentação adequada era um vício sanável. Resposta do professor Nelson Neri,
É um vício sanável. Ele entende que falta de fundamentação adequada é um vício sanável, porque ele diz o seguinte: o código não diz o que é, o que não é vício sanável. O código não fala que tem que ser apenas um vício formal. Ele não diz isso, não especifica isso. Daniel Assunção Neves, em dúvida, mas tendente a dizer que também é um vício sanável isso. Também possível a correção desse vício. E eu, quando respondi isso, disse que não era possível aplicar o 932, parágrafo único do CPC, à falta de fundamentação adequada. Por que eu disse isso? Por que eu acho que não se aplica a falta de fundamentação adequada? Porque percebam o seguinte, qual é o limite para isso? E se a pessoa não apresentar razões, nenhuma fundamentação, nenhum argumento, será que vai dar prazo de 5 dias para ela apresentar as razões? Mais ou menos como no processo penal, né? Meu querido amigo Danilo está aqui, ele é um especialista nessa parte do processo penal, vai me dizer, processo penal tem esse negócio, não tem, Danilo? Você fazer o recurso depois juntar as razões, não pode fazer isso? Pode? Se pode, diga isso aqui, eu não sei nada de processo penal. Mas enfim, então é o seguinte, no processo civil não tem isso. Quer dizer, vai ser como no processo penal, que a gente vai lá e dá a entrada no recurso, depois pode juntar as razões. Qual o limite disso? E será que nós não teríamos um juiz parcial, um julgador parcial, permitindo esse tipo de coisa? Então, eu pessoalmente considero que isso não é caso de aplicação do 932, parágrafo único. Só para mostrar para vocês aqui, ó, a primeira turma do STF decidiu que isto não se aplica, que a falta de fundamentação adequada não é caso de aplicar o 932, parágrafo único. Disse assim a primeira turma do STF, disse, só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como a ausência de procuração ou de assinatura, e não a complementação da fundamentação. E aí, com base nisso, negou o provimento e tal, vencido um único ministro. Qual? Marco Aurélio, claro. Né? Todo mundo sabe que o ministro Marco Aurélio é o ministro do voto vencido. Né? Se você errar essa, você já pensou se cai isso numa prova de concursos? Qual o ministro vencido? Todo mundo já sabe qual é. Isso não é uma pergunta, né, razoável. Bom, muito bem. Então esse foi um julgado de 2016, já a respeito do novo CPC, em que a primeira turma do STF decidiu sobre isso, dando a entender que vai ser esse o entendimento mesmo a respeito do assunto, tá? Aliás, a respeito disso também, tem um enunciado administrativo do STJ, que é um enunciado administrativo número 6, em que o STJ, tratando lá da questão intertemporal e tal, ele, quando fala do 932, parágrafo único, ele diz assim, para que a parte sane vício estritamente formal. Sane vício estritamente formal. Ora, se é para que a parte sane vício estritamente formal, é claro que a má fundamentação, ou o erro quanto à fundamentação, ou a falta de fundamentação, não se insere nisso, né? Não é vício estritamente formal, tá? Outra pergunta que eu quero fazer a vocês sobre isso. Será que a primazia do julgamento do mérito recursal, né, é aplicável aos recursos excepcionais, ao recurso especial, ao recurso extraordinário? É claro que é aplicável. A primazia do julgamento do mérito é aplicável aos recursos excepcionais. O 932, parágrafo único, é aplicável ao recurso especial e ao extraordinário. A respeito disso, tem até um enunciado do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, enunciado 82, que diz assim, ó, é dever do relator e não faculdade conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, antes de inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais. Esse enunciado é ótimo, porque é minha redação, então ele é excelente. Não é por isso, mas é um bom enunciado do FPPC, enunciado 82. Eles são todos aprovados por unanimidade, então ele foi aprovado por unanimidade esse enunciado aqui, tá? Então, é claro que ele é aplicável, essa primazia do julgamento do mérito, o 932, parágrafo único do CPC, aplica-se ao recurso especial e ao recurso extraordinário, tá? Agora, vou fazer uma outra pergunta aqui a vocês. A pergunta é a seguinte: o STJ e o STF podem desconsiderar vícios insanáveis? Vejam, para vícios sanáveis, a gente já sabe, aplica o 932, parágrafo único. Dá 5 dias para o sujeito corrigir. E vícios insanáveis,
Será que o STJ e o STF podem desconsiderar vícios insanáveis? Vejam bem, além daquela previsão do 932, parágrafo único, existe uma previsão específica do Código para o STJ e o STF. Essa previsão é o 1029, parágrafo 3º. Vejam que interessante que é esse 1029, parágrafo 3º. Ele diz assim, ó: o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Percebam, o STF ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. O que esse 1029, parágrafo 3º está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: quando se tratar de um vício insanável, não de um vício sanável, sanável é uma outra história. Quando se tratar de um vício insanável, mesmo assim, STF e STJ podem desconsiderar esse vício, podem passar por cima do vício insanável. Agora percebam, podem, eles não têm o dever disso. Sendo o vício insanável, eles não têm a obrigação, não têm o dever de desconsiderar. Eles podem desconsiderar, tá? Eu vou dar um exemplo disso. A falta de pré-questionamento. A falta de pré-questionamento é um vício insanável. Tem como corrigir isso? Faltou o pré-questionamento. Não há como corrigir isso, né, para o recurso especial ou para o recurso extraordinário. Mas, apesar de não se poder corrigir isso, o STJ e o STF, se considerarem que a questão é uma questão importante, relevante, eles podem desconsiderar esse vício e, assim, julgarem o mérito do recurso especial ou do recurso extraordinário. Bastante interessante esse dispositivo. A origem desse dispositivo é uma decisão do Supremo, na época de relatoria da ministra Ellen Grace. Então, lá atrás, a ministra Ellen Grace relatou uma situação em que faltou pré-questionamento, exatamente houve a falta do pré-questionamento, mas a questão constitucional era uma questão tão importante, tão relevante, que ela considerou que valia a pena desconsiderar aquele vício formal e julgar o recurso, julgar o mérito do recurso extraordinário, tá? Então, foi isso que aconteceu. Bastante interessante esse dispositivo. Percebam que ele é diferente do 932, parágrafo único, porque se o vício for sanável, aí é um dever do julgador dar o prazo para a correção desse vício, tá? Bom, muito bem, falamos aí então da primazia do julgamento do mérito no âmbito recursal. Agora vamos falar da fungibilidade recursal, a fungibilidade entre os recursos, tá? A fungibilidade, inclusive, se conecta mesmo com primazia do julgamento do mérito, porque fungibilidade é primazia do julgamento do mérito. A fungibilidade se dá para a primazia do julgamento do mérito. Bem, o novo CPC não tem um dispositivo específico sobre fungibilidade. Ele não contém um princípio específico dizendo que os recursos são fungíveis. O Código passado também não tinha, né, esse dispositivo, uma cláusula geral tratando de fungibilidade. Apesar de não ter isso, a fungibilidade é admitida, é perfeitamente admitida essa fungibilidade recursal, como era admitida no Código passado, tá? E aí, essa fungibilidade, ela é admitida desde que presente um requisito básico. O requisito fundamental é a chamada dúvida objetiva. O que é a dúvida objetiva? É a divergência na doutrina ou na jurisprudência acerca do recurso cabível. Havendo divergência doutrinária ou jurisprudencial sobre o recurso cabível, admite-se a fungibilidade. Para dar um exemplo simples disso, que pode gerar essa dúvida, o Código não prevê mais qual é o recurso cabível da decisão da liquidação de sentença. O que o Código prevê é que da decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, cabe agravo de instrumento. Mas o Código não prevê que da decisão da liquidação de sentença cabe esse ou aquele recurso. Não há essa previsão mais no Código. Resta saber se cabe agravo ou se cabe apelação. Tem gente achando que cabe agravo, tem gente achando que cabe apelação. Isso certamente vai gerar uma divergência e que vai desencadear aí a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tá?
É bom que se diga que, além da dúvida objetiva, alguns autores também exigem a ausência de erro grosseiro, a falta de erro grosseiro, né? O erro grosseiro é aquele erro intencional. Então é aquele erro em que a lei diz qual é o recurso e eu interponho um outro recurso diferente daquele, né? Outros falam em ausência de má-fé, também entendem que é um requisito a ausência de má-fé, que é o erro para prejudicar, erro também intencional, e outros falam em tempestividade, ou seja, eu tenho que interpor o recurso errado, mas no prazo do recurso correto, né? Então, são outros requisitos que alguns autores consideram, a maioria, quando fala em outros requisitos, fala em ausência de erro grosseiro. Para mim, o único requisito é dúvida objetiva. Porque a dúvida objetiva, ela incorpora, ela compreende todos esses outros aspectos. Se existe erro grosseiro, é porque não há dúvida. Se existe má-fé, porque não há dúvida. Se há uma intempestividade, não há dúvida. Então, para mim, a dúvida é o conceito abrangente, o único, na verdade, requisito, tá? Bom, agora, apesar de o novo CPC não prever expressamente, especificamente não prever uma cláusula geral de fungibilidade, o novo CPC contém duas hipóteses interessantes de fungibilidade, duas situações específicas de fungibilidade. Quais são elas? São essas daqui, ó. Nós temos a conversão dos embargos de declaração em agravo interno e a conversão de recurso especial em recurso extraordinário, ou de recurso extraordinário em recurso especial, tá? Então, são duas hipóteses específicas de fungibilidade. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas. Primeiro, a conversão dos embargos de declaração em agravo interno. O STJ sempre admitiu essa fungibilidade. Há muito tempo que os tribunais superiores admitem essa fungibilidade. Você interpõe embargos de declaração contra uma decisão monocrática, uma decisão singular. E aí o relator olha e diz, mas isso não é caso de embargos de declaração, mas caberia agravo interno. Então, converte-se aqueles embargos de declaração em agravo interno. Essa situação que a jurisprudência já admitia, o novo CPC passou a prever. E ao passar a prever, o novo CPC incluiu algo que não se cogitava anteriormente. O quê? O novo CPC diz o seguinte: se o relator converter os embargos de declaração em agravo interno, terá que dar prazo ao recorrente para adaptar suas razões. Claro, porque quem recorre, quem embarga de declaração, está falando de omissão, obscuridade, contradição, erro material. Quem embarga de declaração não está impugnando os fundamentos da decisão. Então, é preciso dar um prazo ao recorrente para que ele adapte as suas razões. Vejam o que diz o 1024, parágrafo 3º. Ele diz assim, ó: o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Ou seja, para fazer a fungibilidade tem que dar prazo. Tem que dar prazo de 5 dias ao recorrente para adaptar as suas razões, né? Isso, inclusive, está em consonância com os princípios do novo CPC, especialmente com a proibição de decisão surpresa. Proibição de decisão surpresa, né? E a conversão do recurso extraordinário em recurso especial ou do recurso especial em recurso extraordinário. Agora, o novo CPC traz como novidade o quê? Se eu interponho um recurso especial e o STJ entende que o caso é de recurso extraordinário, porque é violação à Constituição, ele vai me dar um prazo para que eu faça a alegação de repercussão geral e depois enviará os autos para o STF. Por outro lado, se eu interponho um recurso extraordinário e o Supremo entende que o caso é de recurso especial, porque houve, por exemplo, uma inconstitucionalidade reflexa, ou seja, teve que passar por uma norma infraconstitucional para poder chegar à Constituição, então, nesse caso, o caso era de recurso especial, o STF vai mandar os autos para o STJ, para que o STJ
julgue como recurso especial. Isso está previsto aqui, nos artigos 1032 e 1033 do novo CPC. Né? Esses dois artigos que prevêem essa fungibilidade. Tá? Eu gosto muito desses dispositivos, acho que são bons dispositivos, pecaram apenas no seguinte: deveriam permitir ao recorrente adaptar as suas razões. Assim como acontece com a fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno, deveriam ter dado ao recorrente a possibilidade de adaptar as suas razões. Não só de alegar repercussão geral, mas de adaptar as suas razões. Tá? Agora, vou fazer aqui algumas perguntas a vocês a respeito da fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário. Né? Primeira pergunta: a fungibilidade prevista nos artigos 1032 e 1033 do CPC exige dúvida objetiva ou ausência de erro grosseiro? Será que há necessidade desse requisito da dúvida objetiva, divergência na doutrina ou jurisprudência sobre o recurso cabível? Bem, há divergências na doutrina sobre isso. Alguns autores consideram que essa fungibilidade entre o especial e o extraordinário exige dúvida objetiva. Há necessidade de dúvida objetiva, ou pelo menos de ausência de erro grosseiro. Né? Outros autores acham que não há previsão no Código, como não há previsão no Código disso, não há essa exigência. Eu, particularmente, acho que não há essa exigência. Não existe essa exigência aqui em relação a essa fungibilidade, tá? De maneira que se você interpõe um recurso especial, quando o caso era de recurso extraordinário, ainda que haja um erro grosseiro, aplica-se a fungibilidade. Por exemplo, uma decisão de inconstitucionalidade, e aí você interpõe um recurso especial. Claro que era recurso extraordinário, mas aplica-se a fungibilidade, porque o Código não exige dúvida objetiva para essa fungibilidade especificamente, tá? Bom, outra pergunta interessante aqui. O presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO pode realizar a fungibilidade prevista nos artigos 1032 e 1033 do CPC? Será que a fungibilidade pode ser feita no órgão ACO perante o presidente ou vice do órgão ACO? Não há previsão disso no Código. Até porque, quando o Código foi feito, não existia juízo de admissibilidade perante o presidente ou vice do Tribunal ACO. Isso só veio por uma lei de 2016 que alterou o Código e que incluiu isso. Na verdade, trouxe de volta o juízo bipartido de admissibilidade do recurso especial extraordinário. A famosa volta dos que não foram. Né? O Código ia acabar com ele, aí acabou com ele, depois veio uma lei e trouxe ele de volta. Então foi a volta dos que não foram. Então o Código não prevê essa fungibilidade feita pelo presidente ou vice do Tribunal ACO. Mas eu pessoalmente acho que ela é possível. Perceba, o presidente ou vice do Tribunal ACO faz juízo de admissibilidade. A fungibilidade está no juízo de admissibilidade. Diz respeito ao cabimento, que é um aspecto do juízo de admissibilidade. Né? Outro dia, inclusive, meu querido amigo Zumar Duarte escreveu um artigo a respeito disso, publicou recentemente um artigo sobre isso, defendendo o que é possível fazer. Né? Eu mesmo já gravei um vídeo que postei no Facebook, no meu canal do YouTube, falando sobre isso, defendendo que o presidente ou vice possa fazer essa fungibilidade. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Se o recurso especial apresentar 2 capítulos distintos, será possível fazer a fungibilidade para converter apenas um deles em recurso extraordinário? Por outras palavras, será que pode fazer uma fungibilidade parcial? A fungibilidade pode ser apenas parcial, apenas com relação a uma parte do recurso? Será que pode? Não tem nada no Código sobre isso. Eu entendo que sim, entendo que é possível. Imagine que um capítulo do recurso diga respeito à lei federal e outro capítulo do recurso diga respeito à Constituição. São 2 capítulos no mesmo recurso especial. O correto era ter interposto recurso especial e recurso extraordinário, mas ele interpôs somente recurso especial e impugnou com relação à lei federal e com relação à Constituição Federal. Penso que dá para fazer a fungibilidade somente da parte que diz respeito à Constituição. Como é que aconteceria essa fungibilidade? O STJ julgaria o recurso especial com relação à parte da violação à lei federal. E aí, depois de julgado o recurso especial, mandaria para o Supremo julgar o capítulo referente
a Constituição Federal. Ou seja, faria uma fungibilidade parcial. Se houver uma prejudicialidade, aí o STJ manda tudo para o STF, e aí o STF é que vai fazer isso. Julga primeiro a parte da Constituição, fazendo a fungibilidade, e depois manda para o STJ julgar a parte que diz respeito à lei federal. Então, eu pessoalmente acho que é possível fazer uma fungibilidade parcial, só uma parte do recurso fazendo aí essa fungibilidade, tá? Muito bem. Então, esse é um aspecto também aqui interessante a respeito dos recursos aqui no novo CPC, tá? Um aspecto que também eu considero muito importante a respeito dos recursos diz respeito ao efeito suspensivo. O efeito suspensivo nos recursos. Vejam bem, como regra, os recursos não têm efeito suspensivo. E o Código diz isso. A regra é os recursos não terem efeito suspensivo legal. Ou seja, a regra é os recursos virem dotados apenas de efeito devolutivo, não terem o efeito suspensivo. A exceção a isso se dá com relação à apelação. A apelação, como regra, tem efeito suspensivo, a não ser em algumas hipóteses, que são os casos do dispositivo, que é o 1012, parágrafo 1º, a não ser em algumas hipóteses, 1012, parágrafo 1º, em que a apelação não tem efeito suspensivo. Não possui efeito suspensivo. Mas a regra da apelação é ter o efeito suspensivo. Todos os outros recursos, como regra, não têm efeito suspensivo. Muito bem. Mas quando o recurso não tem efeito suspensivo, é possível requerer. Você pode requerer o efeito suspensivo quando ele não possui, quando ele não tem efeito suspensivo. É um efeito suspensivo judicial. Esse efeito suspensivo judicial pode ser requerido, portanto, né? Agora, como é que o Código prevê aqui esse efeito suspensivo judicial? Vejam o que o Código diz para os recursos em geral. Para os recursos em geral, é o artigo 995, parágrafo único. O 995, caput, diz assim: os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Percebam, o parágrafo único, ele diz o seguinte, que você pode requerer o efeito suspensivo desde que presentes o periculo in mora e o fumus boniuris. Periculo in mora é o quê? Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. E o fumus boniuris é o quê? Demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, para os recursos em geral, desde que você alegue e comprove fumus boniuris e periculo in mora, você pode obter o efeito suspensivo. O que significa dizer que o efeito suspensivo aí é uma tutela de urgência. É uma tutela de urgência. Eu estou obtendo esse efeito suspensivo desde que presentes o fumus boniuris e o periculo in mora. Tutela de urgência. Agora, e na apelação? E em relação à apelação, como é que fica? Com relação à apelação, a gente sabe que, como regra, a apelação ela tem efeito suspensivo, né? Mas quando ela não tem efeito suspensivo, como é que eu requeiro? Quais são os requisitos para obter o efeito suspensivo na apelação? Olha aqui, ó. A apelação é o 1012, parágrafo 4º. O 1012, parágrafo 4º diz assim: nas hipóteses do parágrafo 1º, ou seja, quando a apelação não tem efeito suspensivo, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Note como ele diz: se demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Basta isso. Ou então, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, você pode obter o efeito suspensivo somente com base na probabilidade do provimento do recurso. Se houver probabilidade de provimento do recurso, você já pode obter o efeito suspensivo. Ou então, você esquece a probabilidade de provimento do recurso e você vai para relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação. Por outras palavras, o que o Código quer dizer é o seguinte: eu posso obter o efeito suspensivo na apelação por uma tutela de evidência. Tutela de evidência, probabilidade do provimento do recurso.
ou por uma tutela de urgência, relevância da fundamentação e risco de grave dano ou de difícil reparação. Pode ser uma tutela de evidência, ou seja, basta a probabilidade do provimento do recurso, sem precisar de periculo in mora. Ou pode ser uma tutela de urgência, fumus boniuris e periculo in mora. Fumus boniuris e periculo in mora. Isso foi criado pelo novo CPC. Agora, cá entre nós, bobagem do legislador, besteira. Sabe por quê? Porque ele coloca a probabilidade do provimento do recurso. É um requisito único, eu posso requerer só com base nele. E ele coloca relevância da fundamentação e risco de dano grave ou difícil reparação. Fumus e periculo. Mas eu pergunto, qual é a diferença entre probabilidade do provimento do recurso e relevância da fundamentação? Nenhuma. Isso é tudo fumus boniuris. O que o código está dizendo, burramente, é o seguinte: eu posso requerer o efeito suspensivo na apelação se houver fumus boniuris, ou se houver fumus boniuris e periculo in mora. Mas quem diabo vai requerer por fumus boniuris e periculo in mora se pode requerer apenas por fumus boniuris? Você vai dizer, não, mas professor, probabilidade do provimento não é fumus boniuris, é mais do que isso. Ah, é? Deixa eu mostrar aqui de novo. Olha o 995, parágrafo único, como é que ele conceitua fumus boniuris? Ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ou seja, a probabilidade de provimento do recurso é fumus boniuris. Então, o que o código disse foi uma burrice. Ele disse, eu requero por fumus boniuris, ou por fumus boniuris e periculo in mora. Ou uma tutela de evidência ou uma tutela de urgência. Mas ninguém vai para a tutela de urgência nesse caso. Todo mundo vai requerer pela tutela de evidência, que é só probabilidade do provimento do recurso. Tá? Agora deixa eu falar um pouco a respeito da recorribilidade das decisões interlocutórias aqui no novo CPC. Isso é um tema que gera muita polêmica e é um tema muito interessante, esse da recorribilidade das decisões interlocutórias. Só fazer uma pergunta, eu tenho 15 minutos ou eu tenho 15 minutos mesmo, né? 15 minutos. Você vê que eu estou aqui. Em 15 minutos eu vou dizer a vocês a recorribilidade das interlocutórias. Mas vou dizer. Ó, é o seguinte. O que acontece aqui? A gente sabe que, em regra, né, em geral, o que acontece é o seguinte. Da sentença cabe apelação. Da sentença vai caber o recurso de apelação. E da decisão interlocutória cabe o quê? Agravo do instrumento. Não é assim? Mas o novo CPC, ele inova no seguinte sentido. O novo CPC, ele diz agora quais são as hipóteses de agravo do instrumento. Quais são os casos de agravo do instrumento. As hipóteses de agravo do instrumento são apenas aquelas do artigo 1015 do CPC. Então, ele diz quais são os casos de agravo do instrumento. As decisões interlocutórias que não estiverem no 1015, ou seja, que não forem agraváveis, poderão ser impugnadas em razões ou contra-razões de apelação. Então, agora, pelo novo CPC, o que acontece? Decisão interlocutória que está no 1015 do CPC, cabe agravo de instrumento. Decisão interlocutória que não está no 1015 do CPC, pode ser impugnada nas razões ou contra-razões de apelação. O que vai acontecer? Você vai aguardar, saiu a decisão interlocutória, você não pode impugnar. Você vai aguardar que saia uma sentença, daquela sentença você vai apelar, ou vai apresentar contra-razões, e ali vai impugnar a decisão interlocutória. Não vai haver preclusão, né? Então você vai poder impugnar nas razões ou contra-razões de apelação. Tá? Isso está previsto aqui, ó, no 1009, parágrafo 1º. 1009, parágrafo 1º diz assim, da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são acobertadas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contra-razões. Aí o parágrafo 2º diz que se essas questões foram suscitadas em contra-razões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito delas. Eu te pergunto o seguinte, essa impugnação à decisão interlocutória, nas razões ou contra-razões de apelação, ela tem que natureza? Ela tem que natureza?
Qual é a natureza disso? A natureza disso é recurso. Recurso de apelação. Ou seja, você agora tem decisões interlocutórias que são agraváveis e tem decisões interlocutórias que são apeláveis. Aquelas decisões interlocutórias que não forem agraváveis, não estiverem no rol do 1015, agora são apeláveis. Você vai impugnar nas razões ou contra-razões de apelação, ou seja, você vai apelar delas. Só para exemplificar, se o juiz conceder uma tutela antecipada, isso está no 1015, então cabe agravo de instrumento. Mas se o juiz indeferir uma prova, isso não está no 1015. Então você tem que aguardar a sentença e nas razões ou contra-razões de apelação impugnar essa decisão que indeferiu a prova. No caso aí você estará apelando. E aí note que coisa curiosa. Se você estiver impugnando essa decisão interlocutória nas contra-razões, você estará apelando nas contra-razões de uma decisão interlocutória. Olha que coisa estranha. Né? Mesmo que você faça nas contra-razões, isso terá a natureza de apelação. Você estará apelando de uma decisão interlocutória nas contra-razões. Será uma apelação do vencedor. Será uma apelação do vencedor. Né? Por quê? Porque você venceu na sentença, mas nas contra-razões está apelando, portanto, uma apelação do vencedor, no caso aqui, para impugnar aquela decisão interlocutória. Não me culpem, não fui eu que coloquei isso no código, né? Eu sou o carteiro apenas, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que criei isso, tá? Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui, ó. Olha aqui. Primeira pergunta. Se a apelação originária, apelação contra a sentença, apelação do vencido, foi inadmitida, a impugnação à decisão interlocutória ocorrida nas contra-razões de apelação, apelação do vencedor ou apelação à decisão interlocutória, perde o objeto? Imagine, você teve uma decisão interlocutória, não cabia agravo. Aí veio a sentença a seu favor, a parte contrária apelou. Você, nas contra-razões, impugnou a decisão interlocutória. Se o recurso de apelação contra a sentença, o recurso de apelação da parte contrária foi inadmitido, o que acontece com as suas contra-razões? Elas perdem o objeto? A apelação do vencedor, a apelação à decisão interlocutória nas contra-razões, perde o objeto? Olha que interessante. Posição de Rogério Licastro, querido amigo Rogério Licastro, ele diz assim: se por alguma razão a apelação é inadmitida, por intempestividade, por exemplo, ou deixa de existir por algum motivo, desistência do recurso, não necessariamente as contra-razões deixarão de ter utilidade e relevância. Então, para ele, não perde o objeto. Pelo menos, em princípio, não vai perder o objeto. Depende do caso, mas, em princípio, não perde o objeto. Posição de Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, dois queridos amigos também. Eles dizem o seguinte: a apelação do vencedor, aquela impugnação, a decisão interlocutória nas contra-razões, é um recurso subordinado e condicionado. Subordinado para eles por quê? Porque se a apelação do vencido foi inadmitida, a apelação à sentença foi inadmitida, a apelação do vencedor perde o objeto. Por ele ter sido o vencedor, o interesse recursal somente subsiste se a apelação do vencido for adiante. E condicionado por quê? Porque somente será examinado se a apelação do vencido for provida. Se der provimento à apelação do vencido, o tribunal prosseguirá para julgar a apelação do vencedor. Ou seja, se o tribunal tiver que dar provimento à apelação contra a sentença, aí ele vai e aprecia aquela apelação contra a decisão interlocutória, a impugnação nas contra-razões de apelação. Ou seja, para eles é um recurso subordinado e condicionado. Tá? Qual é a minha posição? Minha posição é a seguinte: eu respeito os queridos amigos Fred Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, mas eu acho o seguinte: há casos em que o recurso, a apelação do vencedor, a impugnação, a decisão interlocutória nas contra-razões, há casos em que esse recurso é subordinado e condicionado. Há casos em que isso acontece, mas há casos em que isso não ocorre. Há situações em que isso ocorre e situações em que isso não ocorre. Vamos lá, vamos exemplificar. Vamos imaginar o seguinte:
você promove uma ação. Aí você pede a produção de uma prova. O juiz indefere essa prova. Ele vai lá e indefere essa prova. Não cabe agravo. Você aguarda. Sai a sentença a seu favor. A sentença é favorável a você, autor. O réu apela. Nas contrarrazões, você vem e apresenta impugnação à decisão interlocutória e diz assim, ó, eu pedi uma prova e o juiz indeferiu. Nesse caso, esse seu recurso é um recurso subordinado e condicionado. Por quê? Porque, veja bem, se por um acaso a apelação à sentença, a apelação do vencido foi inadmitida, para que você vai querer produzir a prova? Você não já venceu na sentença? Para que você vai querer produzir a prova? Se julgada a apelação do vencido, a apelação à sentença, o tribunal negar provimento a ela, para que você vai querer produzir a prova? Você não venceu na sentença? Só faz sentido se essa apelação à sentença, a apelação do vencido, se ela for admitida e provida. Aí faz sentido. Aí, peraí, foi provida? Vamos parar aqui, vamos analisar a questão da prova, porque se o tribunal entender que a prova tem que ser produzida, anula tudo e volta para produzir a prova. Então ele é subordinado e condicionado. Agora, tem caso em que ele não é subordinado e condicionado. Por exemplo, imagine o seguinte, eu como réu, lá na contestação, impugnei o valor da causa. Lá na contestação eu disse, o valor da causa está errado. Impugnei o valor da causa. O juiz julgou contrariamente aos meus interesses, e indeferiu minha impugnação ao valor da causa, que agora é feita na contestação. Tudo bem. Não cabe agravo. Toca o barco. Lá na frente, o que vai acontecer? Lá na frente, vem o juiz e sentencia a meu favor. Sentencia a meu favor, julga o pedido improcedente. Sentenciou a favor do réu. Tá bom. O autor apela. Nas contrarrazões, eu apresento impugnação à decisão interlocutória. Eu digo, ó, tribunal, o juiz indeferiu minha impugnação ao valor da causa. Perceba que nesse caso, essa impugnação nas contrarrazões não tem nada a ver com a apelação. Porque mesmo que a apelação seja inadmitida ou não seja provida, a apelação do vencido, a apelação à sentença, mesmo que ela seja inadmitida ou não provida, o que vai acontecer? Eu tenho interesse em ver o meu recurso aqui ser julgado. Porque eu quero alterar o valor da causa. Eu não quero alterar o valor do resultado, eu quero alterar apenas o valor da causa. Só o valor da causa. E isso pode ter reflexos, por exemplo, a respeito de honorários. Isso pode refletir em honorários, por exemplo, na condenação em honorários. Então, aí alguém dirá, mas nesse caso você já não deveria ter, no prazo principal, já não deveria ter apresentado a apelação, não no prazo das contrarrazões? Eu também acho que é possível fazer isso. Mas é uma escolha da parte. É uma escolha dela. Ela escolhe se quer apresentar agora ou apresentar depois. Porque o código diz que pode ser nas razões ou contrarrazões. É polêmico isso. Tem gente que acha que ou impugna agora, no prazo principal da apelação, ou adeus. É a escolha da parte. Ela tem o direito de escolher isso, né? Uma questão também interessante. Olha essa daqui. Se a parte não impugna a decisão interlocutória nas razões de apelação, pode apresentar a impugnação à decisão interlocutória nas contrarrazões à apelação da parte contrária? Em síntese, imagine o seguinte. Sucumbência recíproca. Ambos apelaram. Sucumbência recíproca. Ambos apelaram. Nas razões de apelação, não se impugnou a decisão interlocutória. Será que pode impugnar nas contrarrazões? Ou será que preclui? Alguém poderia dizer, não, se ele já apresentou razões, teria que fazer agora. Mas por que ele não poderia apresentar nas contrarrazões? Olha esse exemplo que interessante, ó.
Olha um exemplo interessante. Pense-se na parte que, tendo saído vencedora, apela apenas para aumentar o valor dos honorários sucumbenciais. Não haveria interesse em impugnar nessa oportunidade uma decisão interlocutória que indeferiu a realização de uma prova pericial. Contudo, à vista da apelação do adversário, que pugnava pela integral reforma da sentença, passou o litigante a ostentar interesse em apontar eventual cerceamento de defesa. Ou seja, ele não tinha interesse em impugnar a decisão interlocutória nas razões. Mas como o outro apelou, agora nas contrarrazões ele tem interesse. Ele só passou a ter interesse nas contrarrazões. Tá? Vou falar só uma última coisa agora, que é do 1015 do novo CPC, e aí a gente encerra aqui, tá? O 1015 do novo CPC prevê as hipóteses de agravo do instrumento. E há muita dúvida se ele é um artigo exemplificativo ou taxativo, se ele admite interpretação extensiva, se não admite. Eu, pessoalmente, admito interpretação extensiva, mas admito interpretação extensiva especialmente em função do parágrafo único desse 1015. Olha o que diz o parágrafo único do 1015, ele diz assim, ó, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução ou no processo de inventário. O que ele está dizendo, qual é a linha comum do parágrafo único do 1015? O que ele está dizendo é o seguinte, em todos esses casos, todos esses, impugnar a decisão interlocutória nas razões ou contrarrazões de apelação seria inútil ou ineficiente. Então, cabe agravo de instrumento por isso. Em inventário, em execução, em liquidação de sentença, a linha comum é, seria inútil impugnar a decisão interlocutória por um outro meio que não fosse o agravo. Qual é, então, a minha interpretação extensiva? A minha interpretação extensiva é, todas as vezes em que a impugnação por meio de apelação for inútil, inócua ou ineficiente, cabe agravo. A partir de uma interpretação extensiva do parágrafo único. Exemplo disso, uma decisão do juiz de direito que remeta os autos para a Justiça do Trabalho. Ora, como é que eu vou impugnar isso nas razões ou contrarrazões de apelação? Como é que eu vou poder impugnar isso lá? Não tenho como impugnar isso lá, porque o TRT não pode desfazer a decisão do juiz de direito. Então, nesse caso, só caberia o agravo do instrumento. É extremamente polêmico, a jurisprudência é muito diversificada sobre isso. A maioria dizendo que não cabe interpretação extensiva, mas há julgados admitindo interpretação extensiva em casos assim. Tá? Há julgados dizendo isso, admitindo interpretação extensiva. Há até um julgado recente, curioso, dizendo o seguinte, não cabe interpretação extensiva, mas como a matéria de ordem pública, eu vou apreciar. O cara interpôs agravo, aí o tribunal disse que não admitia o agravo e julgou a matéria, que era competência, por ser de ordem pública. Aí é um absurdo, porque aí só se pode conhecer da matéria de ordem pública se for admitido o recurso. Não sendo admitido o recurso, não se pode conhecer da matéria de ordem pública. Mas até julgados assim. Por quê? Porque sabe que seria muito complicado que isso fosse tratado em razões ou contrarrazões de apelação. Né? Claro que se não se admitir interpretação extensiva, a via é o mandado de segurança, não restará outra. Meus queridos, nós vamos encerrando por aqui. Eu procurei tratar aí de alguns temas da recorribilidade, temas polêmicos da recorribilidade. Claro que tem trocentos outros temas polêmicos da recorribilidade. Vocês, se quiserem mais informações sobre isso, claro, vão fazer a nossa pós-graduação em Direito Processual Civil. Posso até adiantar aqui, teremos também um curso sobre o novo CPC que eu darei aqui no SES, mas além desse curso, a nossa pós-graduação em Direito Processual Civil, e aí nós vamos tratar isso em várias aulas, abordar esses temas todos. É isso, vocês vão ficar com uma palestra seguinte do meu querido amigo Eduardo Sabag. Me despeço aqui de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, sempre as redes sociais aí, Rodrigo da Cunha Lima Freire, Instagram, Facebook, YouTube e o Twitter, Rodrigo Cunha CPC. É isso, queridos. Um abraço, tudo de bom e até uma próxima.